Fala galera, aqui quem fala é Júlio César de Moura, beleza? Aqui no nosso canal, e hoje eu vou falar sobre algo muito importante na minha vida, uma coisa que eu sempre levei pra minha vida, uma coisa que eu sempre tive comigo, né? Há mais ou menos quase 12 anos eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que foi aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na minha vida. Bem, pode parecer uma decisão simples e muito fácil para algumas pessoas, mas, assim, é fácil tomar decisão, mas é difícil viver essa decisão. Tenho certeza que você, que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador na sua vida, também concorda comigo que é uma decisão fácil, mas para viver essa decisão é algo muito difícil, certo? Por quê? Porque viver uma vida cristã pode parecer fácil num primeiro momento, mas não é bem assim. Afinal, um cristão, ele vive de uma maneira diferente de uma pessoa que não é cristã. Afinal, nós temos valores diferentes, nós temos costumes diferentes, nós temos conceitos diferentes, né? E por isso a gente muitas das vezes é taxado como tradicionalista, pessoas quadradas, nós somos tratados como arrogantes muitas das vezes. Muitas das vezes na minha vida as pessoas falaram assim: ah, Júlio, você é muito arrogante. Por quê? Porque eu não participava muitas das vezes de churrasco com o pessoal do trabalho, não participava de happy hard, aquela saidinha do serviço, né, para tomar uma cerveja e tudo mais. Até porque, primeiro, que eu não tinha tempo para isso, e também porque não era muitas das vezes o ambiente em que eu estava acostumado a participar de reuniões, né? Eu não vou em bares para beber, né? Não faz parte da minha não faz parte da minha cultura, não faz parte de mim isso, né? Eu não consigo sentar num bar e ver todo mundo sentado numa mesa onde tem cerveja. Não é uma coisa legal, até porque pra gente, muitas das vezes, para um cristão é um momento onde ele se sente desconfortável. É a mesma coisa de uma pessoa que não é cristã sentar na mesa de pessoas que são cristãs e ele vai se sentir totalmente deslocado. Bem galera, mas como viver uma vida cristã então em meio a esse mundo de turbilhões? Como vencer? Principalmente você jovem aí que está começando agora com Cristo, você agora que está aceitou Jesus hoje, aceitou Jesus agora e fala assim: cara, o que eu fiz? Eu já fiz essa pergunta, cara. Eu lembro quando eu me converti, eu fiquei tão emocionado, sabe? Fiquei tão emocionado quando eu me converti, cara, que eu saí assim, fui embora pra minha casa, e eu lembro que eu conversei com a minha mãe, e eu, beleza, eu sou crente agora eu sou crente, agora eu sou crente, beleza. Mas e depois? Aí fui pra igreja, comecei pra igreja, né, sabendo de nada, com a biblinha na mão, e eu fui surpreendido. Eu fui surpreendido porque a vida que eu levava era uma vida totalmente diferente com a vida que Deus estava me propondo primeiro, né? Deus me propunha uma vida diferente, uma vida com possibilidades, né? Eu vivia uma vida, eu morava numa favela naquela época praticamente, e a gente não tinha quase nada, né? A gente não tinha quase nada. A minha família era uma família desestruturada, então eu vivia na periferia, no meio de drogas, no meio da violência, no meio de tudo isso. Então qual era a perspectiva de futuro que eu tinha ali naquele lugar? Era uma perspectiva, uma perspectiva de me assimilar àquilo que estava à minha volta, porque muitas vezes não é uma regra, mas muitas das vezes acontece a gente se assimilar ao ambiente que nós estamos inseridos. E quando eu aceito a Jesus Cristo, ele me dá uma perspectiva diferente de vida, porque eu não precisava ser aquilo que as pessoas acreditavam que eu seria, e não
eu comecei a minha caminhada, eu era um jovem tímido, um jovem introvertido. Eu não conseguia me como eu posso dizer, eu não conseguia falar com as pessoas de maneira tipo, assim, abertamente. Eu andava carismático, sabe aquela coisa, andar de cabeça para baixo. Eu andava de literalmente cabeça para baixo. Eu não conseguia encarar as pessoas na rua, porque eu tinha uma coisa que eu não conseguia encarar as pessoas de frente. E é engraçado que quando eu aceito a Jesus Cristo, algo muda. Porque eu lembro como se fosse hoje, porque eu me converti num retiro de carnaval na Igreja Batista. E, cara, foi algo assim sobrenatural. Porque eu era o tipo de pessoas que quando eu ia fazer um trabalho escolar, quando eu ia falar na frente, eu tremia, eu suava, eu gaguejava e não saía nada. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me vendo vão se familiarizar com isso. Quantos de vocês já não tremeram, já gaguejaram, já erraram, já não conseguiram muitas vezes falar em público? É um problema. E eu tinha esse problema. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu não conseguia falar, sabe? Tipo, eu era muito, muito tímido. E eu lembro que eu, pra chegar nesse retiro, já foi uma luta, né? E eu lembro que eu entrei no ônibus e eu estava no ônibus e a juventude toda dentro do ônibus brincando, sabe, naquela brincadeira, naquela alegria de jovem, porque a gente sabe como é que é, né? E eu ali com a moeda, lembro que estava com a moeda, brincando com a moeda, porque eu estava tão nervoso que eu estava brincando com a moeda. Mas eu lembro que quando chegou na chácara, eu desci do ônibus, guardei as minhas coisas. Eu lembro que um jovem falou assim: vamos jogar bola. Cara, eu sou muito ruim de bola. Eu sou horrível. Sou horrível. E tipo, eu não sabia jogar bola. O que eu fiz? Mas cara, sabe quando ele me puxou, não me dando nenhuma opção de recusa, e eu fui jogar bola. Comecei a jogar bola com o pessoal, joguei bola, conversei, brinquei com pessoas que eu jamais tinha visto na minha vida. Não é só isso. Naquela noite eu conversei com pessoas que eu jamais tinha visto. Naqueles 4 dias eu fiz coisas que eu jamais pensei em fazer. Eu dancei, um pro lado, para a direita, para a esquerda, sabe aquela musiquinha? Para frente e para trás. Então, eu dancei essa música diversas vezes. Dancei no meio do povo, dancei no meio do culto, sabe? Cara, eu fiz uma coisa que eu não fazia nem perto da minha família. Tirei a camisa, fiquei sem camisa, brincando, pulando, conversando, comendo igual um cavalo. Cara, naquele momento, a vergonha, a timidez, elas tinham se esvaído. E aquele jovem que era introspectivo, vergonhoso, tímido, que tinha uma baixa autoestima, tinha uma baixa autoestima, ele sumiu. Eu brinco que ele ficou preso lá naquele portão daquela chácara. Ele ficou lá e quando eu entrei para dentro daquela chácara, Deus me transformou em uma nova pessoa, que eu passei a ter uma ousadia e uma disponibilidade, algo que não me pertence, né? E eu lembro como se fosse hoje, quando um amigo meu, Ari, eu estava no culto culto não, eu estava no ensaio do grupo de louvor, porque eu não fazia parte do grupo de louvor, morria de vontade de fazer parte do grupo de louvor, e eu estava nesse ensaio por convite deles, dos jovens, e eu estava em cima do púlpito, eles estavam numa pausa, eu estava em cima do púlpito,
me imaginando, olha só, eu estava me imaginando pregando, como pastor Ivo estava pregando. E o Ari olhou para mim e disse: Júlio, eu te vejo pregando a palavra do Senhor Jesus. Quando ele falou aquilo, algo queimou em meu coração. Então, nesse momento, eu tomei para mim aquele sonho. E eu lembro como se fosse hoje esse dia. Um dia tão especial para mim. Então, a partir deste momento, eu comecei a viver os sonhos de Deus para a minha vida. Fácil viver os sonhos de Deus? É fácil viver um sonho que nós temos diante do Senhor? Claro que não. Nada é fácil. A vida não é fácil. A vida, ela é cheia de problemas, cheia de obstáculos, cheia de desafios. A todo momento o Senhor te coloca para superar os seus limites. A todo momento vem uma prova para provar a sua fé, para testar a sua fé, para exercitar a sua fé, para exercitar o seu louvor. Então, meu amado, se você está começando a sua caminhada agora, se você já começou, mas está enfrentando lutas, está enfrentando barreiras, está enfrentando alguma dificuldade, porque muitas das vezes, depois de um tempo, a gente fica se perguntando: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou andando para o caminho certo? Porque o que a gente mais vê hoje em dia são crentes perdidos dentro da igreja. A gente vê muitos crentes que eles estão perdidos, passam a andar de igreja a igreja, não se estabelecem, não criam raízes, não criam identidade e passam a viver de uma maneira independente, muitas das vezes, e isso acarreta em suas vidas muito, mas muita confusão e frustração, porque quando nós estamos vivendo por nós mesmos, pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas próprias convicções, é certo que nós estaremos frustrados, né? Eu lembro de uma vez em que eu trouxe uma palavra dizendo assim: o Deus que falha. Uma palavra não, eu dei um estudo que dizia o Deus que falha. Por que o Deus que falha? Porque a gente, muitas vezes, quando a gente começa a caminhar longe da direção de Deus, longe da liderança do Senhor Jesus Cristo, a gente passa a caminhar com as nossas próprias pernas, nós passamos a edificar um Deus, né? A gente passa a edificar uma imagem de um Deus que não é Jeová, né? De um Deus que não é Cristo, um Deus que não tem nada a ver com aquele que é descrito na Bíblia. E aí a gente começa a tomar atitudes que não estão de acordo com a vontade de Jeová. E é aí que mora o problema. Porque a gente começa a dizer, porque aí a gente começa a ouvir que Deus falou, a gente começa a dizer que Deus falou, a gente começa a ir por caminhos que Deus apontou, né? Na hora que chega lá, não era aquilo, não é isso, e a gente acaba se frustrando. E aí Deus falha. Aí Deus falhou. Mas não foi Deus que falhou. O erro nunca está em Deus. A falha nunca está em Deus. Por isso, meu querido, meu amado, minha amada, meu irmão, meu colega, meu amigo, você, que eu não sei por qual motivo você veio parar nesse vídeo, mas se você parou nesse vídeo, porque talvez Deus tenha alguma coisa para falar para você, então eu gostaria de dizer uma coisa para você. Ei, acalma-te primeiro. Acalma-te, porque a caminhada não é fácil. A gente está em uma eterna subida, numa eterna escalada da montanha para chegar lá em cima para encontrar o Senhor Jesus. Nenhuma escalada, nenhuma subida, ela é fácil. Encontra-se obstáculos a todo momento. É muito difícil. São poucos aqueles que chegarão lá em cima.
São poucos. Infelizmente é a verdade. É o que a gente tem visto hoje. A gente tem visto, muitas das vezes, pessoas tomando atalhos, né? Tomando atalhos, mas que não chegarão a lugar nenhum. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas vale a pena. Por isso eu quero te convidar a participar comigo deste canal. Eu quero compartilhar das minhas experiências com você. Eu quero que você compartilhe as suas comigo também. Vamos falar de Cristo. Vamos entender. Vamos falar da nossa vida. Vamos falar das nossas dificuldades, dos nossos percalços. Vamos falar um pouco dessa maratona, dessa corrida, dessa maratona, dessa escalada, dessa jornada de fé que fazemos rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo. É uma jornada que você pode muitas das vezes pensar assim: será que eu estou sozinho nessa jornada? Será que eu sou o único que estou cansado? Será que eu sou o único que não aguenta mais? Será que eu sou o único que está aqui com os problemas? Está aqui porque tem irmão, porque tem irmã, porque tem pastor, tem pastora? Meu amado, não, você não é o único. Então o que fazer? Né? Qual a decisão tomar? Qual é o caminho a tomar? Por isso eu quero te convidar. Se inscreva no canal, se inscreva, dê o seu like pra gente. Nós vamos conversar aqui, nós vamos falar de Cristo, vamos falar dessa jornada, vamos nos ajudar a caminhar e a crescer na presença do Senhor Jesus Cristo. Beleza, meu amigo? Então, quero te agradecer. Se você ficou comigo até esse final desse vídeo, eu quero te agradecer e pedir para você: se inscreva no canal, dê o seu like aqui, ative o sininho para você ver, para você ter aí as notificações quando nós subimos os nossos vídeos, tá? E nos ajude, dê o seu comentário, deixa aí também um pouco da sua experiência com Cristo, do seu início com Cristo e o momento que você está vivendo aí. Quem sabe, assim, nessa troca de informações, nessa troca de experiência, a gente não consegue subir mais um degrau, conseguimos dar mais um passo rumo ao Senhor Jesus Cristo. Beleza? Gente, então, muito obrigado, um beijo.